Vou contar para vocês o que Fátima fez durante 547 dias, sem receber um centavo a mais por isso. Todas as manhãs, antes do sol raiar sobre São Paulo, essa mulher de 52 anos pegava um celular velhinho de dentro do seu avental florido. Não era nenhum celular caro desses que a gente encontra por aí, uns R$ 800, daqueles que o pessoal joga fora quando a tela trinca. Mas aquele celular guardava algo que nenhum dinheiro do mundo podia comprar. 547 vídeos, cada um com uns 3 a 5 minutos, cada um gravado em segredo, cada um direcionado a um homem que, em breve, esqueceria o próprio nome. E a frase que ela dizia no final de cada vídeo, essa frase me destruiu quando eu a ouvi pela primeira vez. Mas antes de contar qual era essa frase, eu preciso que vocês entendam como tudo começou. Preciso que conheçam Beatriz Castellanos. Beatriz tinha 64 anos quando o mundo dela desabou. Não por causa de um acidente, não por uma traição, não por causa de uma perda de dinheiro, por causa de 3 palavras: Alzheimer, estágio, moderado. O neurologista pronunciou essas palavras como se fossem qualquer coisa, como se não estivesse destruindo 35 anos de casamento com 3 simples palavras. Otávio Castellanos, 68 anos, engenheiro renomado, construtor de 47 edifícios icônicos em todo o Brasil, o homem que projetou o hotel onde eles se conheceram, o homem que a fez rir todos os dias por 3 décadas e meia. Esse homem estava desaparecendo, não fisicamente. Fisicamente ele ainda estava ali, sentado em sua poltrona favorita, olhando pela janela de sua mansão em Alphaville. Mas sua mente estava se apagando como um desenho na areia, quando a maré sobe, e Beatriz não conseguia suportar isso. Então, ela fez o que muitas pessoas fazem quando a dor é grande demais. Fugiu. Não fisicamente. Ela continuou vivendo na mesma casa, continuou dormindo na mesma cama, mas emocionalmente, Beatriz se foi. Começou a trabalhar 16 horas por dia, reuniões que não precisava, viagens que podia delegar, jantares de negócios que antes rejeitava. Qualquer coisa para não estar em casa, qualquer coisa para não ver Otávio olhando uma foto do casamento deles e perguntando quem era a mulher de vestido branco. Se você está escutando isso e alguma vez fugiu de algo que doía demais para enfrentar, então você entende, Beatriz. Não a julgue ainda, porque o que vem depois vai mudar tudo o que você pensa sobre ela. Foi nesse momento de ausência que Fátima Gutierrez entrou na vida dos Castellanos. Fátima não era uma empregada comum. Tinha 52 anos. Trabalhava há 20 anos em casas de famílias ricas. Sabia cozinhar, limpar, organizar, tudo o que se espera de uma doméstica. Mas Fátima tinha algo que não aparece em nenhum currículo. Tinha experiência com a dor 8 anos antes. Fátima havia perdido o marido, Antônio. Parkinson avançado. 3 anos de deterioração. 3 anos vendo o homem que amava desaparecer aos poucos. E Fátima se arrependia de algo, não de tê-lo cuidado. Isso ela fez com todo o coração. Ela se arrependia de não ter gravado, de não ter documentado, de não ter preservado as memórias, quando Antônio ainda podia criá-las. Quando Antônio morreu, Fátima se deu conta de que não tinha quase nada. Algumas fotos, um par de cartas antigas, lembranças que se desvaneciam com o tempo, e prometeu a si mesma que, se alguma vez tivesse a oportunidade de ajudar alguém na mesma situação, faria as coisas diferente. Não sabia que essa oportunidade chegaria 8 anos depois, na mansão dos Castellanos. O primeiro dia de Fátima na casa foi numa terça-feira de março. Beatriz mal a olhou, deu instruções rápidas, mostrou onde estava tudo e foi embora. Às 7 da manhã já estava no escritório, no centro. Otávio estava no quarto. Fátima subiu para se apresentar, bateu na porta, esperou.
Bateu de novo. Quando abriu, encontrou Otávio sentado na beira da cama. Tinha nas mãos um caderno de desenhos, desses que os engenheiros usam para seus esboços, mas o caderno estava em branco. Otávio a olhava como se esperasse que algo aparecesse, como se os desenhos fossem se materializar se ele olhasse com intensidade suficiente. "Bom dia, seu Otávio", disse Fátima com a voz suave. "Sou a Fátima. Vou ajudar o senhor com o que precisar." Otávio levantou o olhar e por um breve momento, Fátima viu clareza em seus olhos. Eu desenhava", disse Otávio. "Prédios, muitos prédios, mas não me lembro mais como." Fátima sentiu que algo se rompia dentro dela. Conhecia aquele olhar. Tinha visto em Antônio 1000 vezes. O olhar de alguém que sabe que algo falta, mas não consegue encontrar. O olhar de alguém que está se perdendo. Naquela noite, Fátima não conseguiu dormir. Ficou pensando em Otávio, no caderno vazio dele, nos olhos perdidos e em Beatriz, em como evitava o marido, em como fugia da casa toda manhã, como se estivesse escapando de um incêndio. Fátima entendia a negação. Já tinha vivido isso, mas também sabia algo que Beatriz ainda não compreendia. O tempo estava acabando. Cada dia que passava era um dia a menos de lucidez, um dia a menos de memórias possíveis, um dia a menos de Otávio sendo Otávio, e ninguém estava aproveitando esse tempo. Ninguém estava preservando nada. No terceiro dia, Fátima tomou uma decisão. Não pediu permissão a ninguém, não consultou Beatriz, não falou com os filhos que moravam fora do país. Simplesmente fez. Às 5:30 da manhã, antes que qualquer outro empregado chegasse, Fátima pegou seu celular velho, entrou no quarto de Otávio. Ele estava acordado. A essa hora, sempre estava acordado. O Alzheimer havia destruído o seu padrão de sono. "Bom dia, seu Otávio", disse Fátima. "O senhor se importaria se eu lhe fizesse umas perguntas?" Otávio a olhou confuso. "Perguntas? Que tipo de perguntas?" Fátima ligou a câmera do celular. "Perguntas sobre o senhor, sobre a sua vida, sobre as coisas que já fez?" Otávio franziu a testa. "Não sei se me lembro de muitas coisas." "Não importa", disse Fátima. "O que o senhor lembrar está bom, e o que não lembrar, buscaremos juntos." Naquele dia, Fátima gravou o primeiro vídeo. 3 minutos e 47 segundos, Otávio falando sobre o primeiro prédio dele, uma pequena clínica odontológica na Vila Madalena. Ele se lembrava vagamente alguns detalhes: a cor dos azulejos, o nome do dentista. Não era muito, mas era algo. E para Fátima, algo era melhor que nada. O que Fátima não sabia era que aquele primeiro vídeo era apenas o começo de algo muito maior. 547 vídeos, 547 dias, 547 oportunidades de preservar o que o Alzheimer estava roubando. Mas isso eles descobririam depois. Por agora, o importante é que Fátima havia começado e não ia parar. As primeiras semanas foram difíceis, mais difíceis do que Fátima havia imaginado. Otávio nem sempre cooperava. Alguns dias estava lúcido, outros dias não reconhecia Fátima. Alguns dias se frustrava e pedia que o deixassem sozinho. Houve um dia em particular que Fátima nunca esqueceria. O dia 7. Entrou no quarto de Otávio às 5:30, como sempre. Mas Otávio não estava sentado na cama. Estava de pé, frente à janela, olhando para a rua. "Bom dia, senhor Otávio", disse Fátima com sua voz suave de sempre. Otávio se virou, mas não havia reconhecimento em seus olhos. Apenas medo. "Quem é você?", disse Otávio com voz trêmula. "O que faz na minha casa? Vou chamar a polícia." Fátima sentiu que o coração se apertava, mas não foi embora. Não se deu a volta. Ficou ali, quieta, com um sorriso tranquilo. "Sou Fátima, senhor Otávio."
Trabalho aqui. Venho ajudá-lo todas as manhãs. Otávio a olhou com desconfiança. Não te conheço. Nunca te vi na minha vida. Fátima assentiu. Eu sei, senhor Otávio. Às vezes é difícil lembrar, mas não importa. Vou esperar aqui até que se sinta melhor. E foi isso que fez. Sentou-se em uma cadeira junto à porta e esperou 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, até que algo mudou nos olhos de Otávio. Uma faísca de reconhecimento. Fátima, disse Otávio, como se o nome tivesse vindo de alguma parte esquecida do seu cérebro. Sim, senhor Otávio, sou Fátima. Otávio se sentou na cama. Me desculpe, disse. Às vezes não sei onde estou, nem quem está comigo. Não precisa se desculpar, senhor. Otávio, isso é normal e estou aqui para ajudá-lo. Naquele dia, Fátima não gravou nenhum vídeo. Aquele dia foi para outra coisa, para aprender, para entender, para se dar conta de que isso ia ser muito mais difícil do que havia pensado, mas também para reafirmar seu compromisso, porque se alguém como Otávio, alguém que havia construído 47 prédios, alguém que havia sido amado durante 35 anos, podia esquecer quem era de um momento para o outro, então as memórias eram mais valiosas do que ninguém imaginava. E Fátima não ia desperdiçar nem sequer uma. Depois desse dia, Fátima mudou sua abordagem. Já não chegava e começava a gravar imediatamente. Primeiro, avaliava como estava Otávio hoje. Tinha clareza nos olhos, reconhecia seu entorno, podia sustentar uma conversa. Se as respostas fossem positivas, gravavam. Se não, Fátima simplesmente ficava. Falava com ele, lia o jornal, colocava música, lhe recordava quem era. E assim, pouco a pouco, Fátima aprendeu a ler seus sinais. Aprendeu que as manhãs eram melhores que as tardes. Aprendeu que a música de Roberto Carlos o acalmava. Aprendeu que as fotos antigas ativavam lembranças que as palavras não podiam alcançar. E começou a desenvolver um sistema. Cada semana tinha um tema. Semana 1, a infância de Otávio. Onde nasceu? Quem eram seus pais? Seus primeiros brinquedos. Semana 2, a faculdade. Como descobriu a engenharia. Seus professores favoritos. Seus primeiros desenhos. Semana 3, o trabalho. Seus prédios. Seus projetos. Os prêmios que havia ganhado. Semana 4, a família, como conheceu Beatriz, o casamento, os filhos, os netos, e assim sucessivamente. Fátima criava uma estrutura, um mapa da vida de Otávio que ela ia preenchendo vídeo a vídeo, mas havia um problema. Beatriz seguia sem saber nada, seguia chegando tarde, seguia evitando Otávio, seguia afogada em sua negação. E Fátima não sabia como dizer a ela. Como se diz a uma mulher que foge da dor, que uma empregada está fazendo o que ela deveria estar fazendo? Como se diz que uma estranha está preservando as memórias de seu esposo enquanto ela se esconde em reuniões de trabalho? Fátima decidiu esperar. Decidiu seguir gravando em silêncio. Decidiu que o momento correto chegaria. Não sabia que esse momento tardaria quase 2 anos. Mas antes de que chegasse esse momento, algo incrível começou a acontecer. Otávio estava melhorando, não medicamente. O Alzheimer seguia avançando. Isso era inevitável. Mas emocionalmente, algo estava mudando. Fátima notou primeiro em pequenas coisas. Otávio sorria mais, dormia melhor, tinha menos episódios de confusão e começou a esperar as manhãs, a esperar Fátima, a esperar os vídeos. Um dia, depois de gravar, Otávio lhe disse algo que Fátima nunca esqueceria. Quando te vejo, Fátima, é como se soubesse quem sou. Fátima teve que se controlar para não chorar, porque entendia exatamente o que Otávio queria dizer. O Alzheimer não só rouba memórias, rouba identidade,
rouba o sentido de quem você é. E Fátima, sem saber, estava devolvendo a Otávio pedaços de si mesmo. Cada vídeo era um espelho, um lembrete de quem havia sido, do que havia logrado, das pessoas que havia amado. E Otávio se agarrava a esses espelhos como um náufrago se agarra a uma tábua em meio ao oceano. Para o dia 50, Fátima já tinha material suficiente para se dar conta de algo. Isto era maior do que havia imaginado. Não eram só vídeos soltos, era um arquivo completo da vida de Otávio Castellanos e necessitava organizá-lo. Fátima comprou um caderno azul, 340 páginas. Nele começou a documentar tudo, cada vídeo gravado, a data, a duração, o tema, o nível de lucidez de Otávio nesse dia. Também começou a escrever roteiros, perguntas específicas para cada sessão, frases-chave para ativar lembranças, nomes de pessoas, lugares, eventos que Otávio havia mencionado. Era um trabalho de detetive, um trabalho de historiadora, um trabalho de terapeuta, tudo feito por uma empregada doméstica que ganhava um salário mínimo. Ninguém havia ensinado a fazer isto, ninguém havia dado um manual. Fátima estava improvisando baseando-se no único conhecimento que tinha, sua própria experiência com Antônio. E estava funcionando. Para o dia 100, Fátima já tinha 147 vídeos organizados em pastas. Nosso casamento, uma pasta com 17 vídeos de Otávio falando de como conheceu Beatriz, do pedido, da cerimônia, nossos filhos. 23 vídeos sobre Leonardo e Patrícia, os 2 filhos que agora viviam em Madrid e Toronto, seu trabalho. 41 vídeos sobre os prédios, os projetos, os prêmios, nosso amor. 32 vídeos onde Otávio falava diretamente a Beatriz, dizendo coisas que talvez nunca tivesse dito pessoalmente. E uma pasta especial, uma pasta que Fátima chamou "Para quando você não se lembrar de mim". Nessa pasta, Fátima guardava os vídeos mais importantes. Os vídeos onde Otávio explicava quem ele era. Os vídeos onde dizia seu nome, sua idade, sua história. Os vídeos onde falava de Beatriz e dizia o quanto a amava. Fátima sabia que chegaria o dia em que Otávio não recordaria nada. E queria que, quando esse dia chegasse, Otávio pudesse ver a si mesmo, pudesse escutar sua própria voz, dizendo quem ele era, pudesse recordar, ainda que por alguns minutos, que havia sido alguém que havia amado, que havia sido amado. Essa era a intenção de Fátima, criar uma ponte entre o Otávio do presente e o Otávio do futuro. Uma ponte feita de vídeos, uma ponte que o Alzheimer não poderia destruir jamais. Mas Fátima não sabia que esses vídeos fariam algo mais, algo que ela nunca teria imaginado. Esses vídeos iam mudar Beatriz para sempre, e a forma como ela descobriu, essa é a parte da história que ainda me tira o sono. Os meses foram passando. Fátima continuava gravando todas as manhãs, às 5h30. Otávio continuava declinando, mas mais lentamente do que os médicos haviam previsto. E Beatriz seguia fugindo, mas algo começou a mudar nela, sem que percebesse. Foi sutil, a princípio. Um dia, Beatriz chegou em casa e notou que Otávio estava tarareando uma canção. Não qualquer canção. A canção que haviam dançado no casamento deles. Faz anos que ela não escutava essa melodia sair dos lábios dele. Outra vez, encontrou Otávio sorrindo enquanto olhava pela janela. Não o olhar perdido de sempre. Um sorriso real, como os de antes. E uma noite, enquanto Beatriz revisava documentos em seu escritório, Otávio entrou e a olhou. Você é minha esposa", disse ele. Beatriz levantou a vista, surpresa. "Sim, Otávio, sou sua esposa." Otávio assentiu lentamente. "Eu sei, hoje eu sei." E se foi. Beatriz ficou sentada em silêncio durante 1 hora, tentando entender o que estava acontecendo. Otávio não tinha tido um momento de tanta clareza em meses. O que havia mudado?
Ela não podia saber ainda. Mas algo dentro dela começou a despertar. Uma pequena voz que lhe dizia que talvez, só talvez, estivesse perdendo algo importante. Fátima notou a mudança em Beatriz também. Ela começou a chegar um pouco mais cedo, a ir embora um pouco mais tarde. Às vezes, Fátima a encontrava parada no corredor, olhando para o quarto de Otávio, como se quisesse entrar, mas não se atrevesse. Fátima entendeu o que estava acontecendo. Beatriz estava lutando consigo mesma. A parte dela que queria fugir contra a parte que queria ficar. O medo contra o amor. Fátima havia visto essa luta antes, em si mesma, quando Antônio estava doente, e sabia que não podia forçar Beatriz a escolher. Ela tinha que chegar a essa decisão por conta própria. Mas o tempo estava acabando. Otávio havia tido um bom período, vários meses de relativa estabilidade. Mas Fátima sabia, por experiência, que esses períodos não duram para sempre. O Alzheimer não se detém, só faz pausas, e quando volta, volta com força. Fátima acelerou o ritmo de gravação. Já não era só um vídeo por dia, eram 2, às vezes 3. Queria capturar tudo o que fosse possível, enquanto Otávio ainda podia recordar, enquanto ainda podia falar de Beatriz com amor nos olhos, enquanto ainda podia dizer seu nome. Para o dia 200, Fátima já tinha 347 vídeos. O caderno azul estava quase cheio. Teve que comprar outro. E começou a se preocupar com algo novo, a segurança. O que aconteceria se perdesse o celular? O que aconteceria se ele quebrasse? 547 vídeos perdidos para sempre. Fátima não podia permitir isso. Gastou R$ 2.400 do seu próprio salário. Comprou um disco rígido externo, um pendrive, e pagou por armazenamento na nuvem. 3 cópias de segurança. 3 formas de assegurar que, passasse o que passasse, os vídeos sobreviveriam. Era quase 1/3 do seu salário mensal. Mas para Fátima, não havia dúvida. Esses vídeos eram mais valiosos do que qualquer quantia de dinheiro. Eram a vida de um homem. Eram o amor de 35 anos. Eram memórias que logo deixariam de existir em qualquer outro lugar. E Fátima ia protegê-las com sua vida. Para o dia 300, algo começou a mudar em Otávio. Os bons dias começaram a ser menos frequentes. As manhãs de lucidez se tornaram manhãs de confusão. Otávio começou a esquecer coisas que antes recordava. Começou a repetir as mesmas histórias uma e outra vez. Começou a confundir nomes, datas, lugares. Fátima o viu vir. Sabia que este momento chegaria e se preparou. Mudou a estratégia de gravação, já não fazia perguntas complicadas, já não esperava respostas longas. Agora, os vídeos eram diferentes. Fátima mostrava a Otávio vídeos antigos de si mesmo e gravava sua reação. Era como criar um espelho dentro de outro espelho. Otávio vendo a si mesmo, reconhecendo-se, sorrindo ao ver sua própria imagem. E às vezes, nesses momentos, algo se ativava, uma lembrança, uma emoção, uma conexão. Como no dia em que Fátima lhe mostrou um vídeo dele falando do seu casamento. Otávio olhou a tela durante 30 segundos e então disse: Beatriz, minha Beatriz, ela é o amor da minha vida. Fátima quase deixou cair o celular. Era a primeira vez em semanas que Otávio dizia o nome de Beatriz sem que alguém lhe recordasse. E o havia dito vendo um vídeo de si mesmo. O vídeo havia ativado algo que as palavras de Fátima não podiam alcançar. Naquele dia, Fátima entendeu algo importante. Os vídeos não eram só para o futuro, os vídeos eram para o presente também. Eram uma forma de manter Otávio conectado com sua própria identidade. Uma forma de recordá-lo quem era, mesmo quando seu cérebro o esquecia. Fátima ajustou o sistema.
Agora, cada manhã, antes de gravar novos vídeos, mostrava a Otávio vídeos antigos. 10 minutos de ver sua própria vida. 10 minutos de recordar quem havia sido. E então, gravavam. A mudança foi notável. Otávio tinha mais momentos de clareza, mais conexão, mais presença. Não era uma cura, o Alzheimer seguia ali, mas era algo. E para Otávio, para Fátima, para esta história, algo era tudo. Enquanto isso, Beatriz seguia sua própria transformação. Não sabia ainda, mas estava a ponto de descobrir tudo. E quando descobrisse, nada voltaria a ser igual. Haviam passado 400 dias desde o primeiro vídeo. 400 dias de Fátima chegando às 5:30 da manhã. 400 dias de gravar em segredo. 400 dias de preservar memórias que ninguém mais estava preservando. E Beatriz não tinha a menor ideia. Continuava trabalhando 16 horas por dia. Continuava evitando Otávio. Mas algo havia mudado. Já não fugia por completo. Às vezes ficava um pouco mais em casa. Às vezes entrava no quarto de Otávio, só para vê-lo dormir. E cada vez que fazia isso, sentia algo que não conseguia explicar. Otávio parecia diferente, mais tranquilo, mais em paz, como se alguém estivesse cuidando dele de uma forma que ela não entendia. Beatriz começou a se perguntar o que estava acontecendo, mas cada vez que tentava investigar, algo a detinha. O medo de descobrir que havia perdido algo importante. O medo de enfrentar o que estava evitando. O medo de ver Otávio e perceber quanto tempo havia desperdiçado. Esse medo a paralisou durante meses, mas o medo não pode durar para sempre. E no dia 419, tudo mudou. Beatriz teve uma reunião cancelada, algo que quase nunca acontecia. Em vez de procurar outra reunião para preencher o espaço, decidiu ir para casa mais cedo. Não sabia por quê, só sentiu que devia fazer isso. Chegou à mansão em Alphaville às 6 da manhã. O sol mal estava nascendo. A casa estava em silêncio, ou pelo menos era o que pensava, porque quando subiu as escadas em direção ao quarto de Otávio, escutou algo, uma voz, a voz de Otávio, falando, não sussurrando, não murmurando confusamente. Falando com clareza, Beatriz parou no corredor, seu coração começou a bater mais rápido. O que estava acontecendo? Aproximou-se da porta do quarto, estava entreaberta, e o que viu através daquela fresta, isso é o que me destruiu quando Fátima me contou. Isso é o que vai destruir tudo o que você acredita saber sobre essa história. Beatriz viu Fátima sentada ao lado de Otávio. Tinha um celular na mão. A câmera estava ligada e Otávio estava falando diretamente para a lente. Mas não estava contando uma história aleatória. Não estava respondendo perguntas sobre seu passado. Otávio estava falando com Beatriz. Meu amor, dizia Otávio, olhando para a câmera. Eu sei que chegará o dia em que não vou te reconhecer. Sei que chegará o momento em que olharei para o seu rosto e não saberei quem você é. Beatriz levou a mão à boca. As lágrimas começaram a cair, sem que pudesse detê-las. Mas quero que saiba de uma coisa, continuou Otávio. Mesmo que meu cérebro te esqueça, meu coração nunca vai esquecer. Porque você é tudo o que sou, tudo o que fui, tudo o que alguma vez importou. Otávio fez uma pausa. Fátima limpou uma lágrima do seu rosto com delicadeza. E então, Otávio disse as palavras que estavam no final de cada vídeo, as palavras que Fátima estava esperando que Beatriz escutasse. Quando não me lembrar de você, meu amor, assista a este vídeo e saberá que te amei por 35 anos e que te amarei por 35 mais, mesmo que seja desde o ouvido. Beatriz não conseguiu se conter mais. Um soluço escapou da sua garganta. Fátima se virou. Otávio levantou o olhar.
E pela primeira vez em quase 2 anos, Beatriz e Otávio se olharam de verdade. Não através da pressa, não através da fuga, não através do medo. Olharam-se como o que eram. Duas pessoas que se amaram durante 35 anos. Duas pessoas que ainda se amavam. Embora uma delas estivesse esquecendo, embora a outra estivesse fugindo, o silêncio que se seguiu foi o mais longo da vida de Beatriz. 30 segundos que pareceram horas. Fátima se levantou lentamente. Senhora Beatriz, eu posso explicar, mas Beatriz não estava olhando para Fátima. Estava olhando para Otávio, para seu marido de 35 anos, para o homem que acabava de dizer que a amaria, mesmo desde o ouvido. Otávio, e sussurrou Beatriz. Otávio a olhou, e por um momento de clareza perfeita, seus olhos brilharam com reconhecimento. Meu amor, disse Otávio, você está aqui. Beatriz cruzou o quarto em 3 passos. Ajoelhou-se ao lado da cama, tomou as mãos de Otávio entre as suas e chorou. Chorou como não havia chorado em 2 anos. Chorou por todo o tempo perdido, por todas as manhãs que havia saído cedo, por todas as noites que havia chegado tarde, por todas as vezes que poderia ter estado ali e escolheu não estar. Otávio a olhou com ternura. Não chore, meu amor, disse. Você está aqui agora. Isso é o que importa. Fátima observava da porta. As lágrimas caíam pelo seu rosto também, porque sabia o que estava presenciando. Sabia que este era o momento que havia estado esperando durante 419 dias. O momento em que Beatriz finalmente deixaria de fugir. O momento em que o amor venceria o medo. Beatriz ficou com Otávio durante 1 hora. Não falaram muito, não fazia falta, apenas estiveram juntos. Quando Otávio adormeceu, Beatriz se levantou, olhou para Fátima e fez algo que Fátima nunca teria esperado. Aproximou-se dela e a abraçou. Obrigada, sussurrou Beatriz. Obrigada por fazer o que eu não consegui. Fátima não soube o que dizer, apenas retribuiu o abraço. E naquele momento, algo mudou entre elas. Já não eram empregada e patroa. Eram 2 mulheres unidas pelo amor a um homem que estava se desvanecendo. 2 mulheres que haviam encontrado a forma de preservar o que o tempo e a doença estavam roubando. Naquela tarde, Beatriz pediu a Fátima que lhe mostrasse tudo. Os vídeos, o caderno, o sistema. E o que descobriu a deixou sem palavras. 547 vídeos organizados em pastas, 340 páginas de notas, roteiros, observações, um arquivo completo da vida de Otávio Castellanos, tudo feito por uma empregada doméstica que ganhava um salário mínimo. Como você fez tudo isso? Perguntou Beatriz, folheando o caderno azul. Um dia de cada vez, senhora. Só um dia de cada vez. Beatriz parou em uma página. Era o dia 73. Fátima havia escrito: hoje, Otávio chorou quando perguntei sobre Beatriz. Disse que sentia saudade, mesmo estando na mesma casa. Disse que sentia que a havia perdido antes de perdê-la de verdade. Beatriz fechou o caderno. As lágrimas voltaram a cair. Ele sabia, disse em voz baixa. Ele sabia que eu o estava evitando. Fátima assentiu, mas nunca a culpou, senhora. Nunca. A única coisa que dizia era o quanto a amava, o quanto queria que fosse feliz, mesmo que essa felicidade não o incluísse. Beatriz ficou em silêncio durante um longo momento. E então, tomou uma decisão. A decisão mais importante da vida dela. Fátima, disse Otávio, a partir de amanhã, quero que você me ensine tudo. Quero aprender a gravar. Quero estar nos vídeos. Quero estar presente. Fátima sorriu. Era o primeiro sorriso genuíno que Beatriz demonstrava em quase 2 anos. Será uma honra, dona Beatriz. E assim começou uma nova fase dessa história. Os dias seguintes foram uma transformação completa.
Beatriz reduziu sua jornada de trabalho de 16 horas para 8. Contratou um co-CEO para sua rede de hotéis e começou a passar as manhãs com Otávio e Fátima. As primeiras sessões foram difíceis. Beatriz não sabia como agir diante da câmera. Se sentia desajeitada, fora de lugar. Mas Fátima foi paciente. Ensinou como fazer perguntas, como ativar memórias, como criar um ambiente seguro para que Otávio se sentisse confortável. E algo incrível começou a acontecer. Otávio respondeu à presença de Beatriz de uma forma que ninguém esperava. Seus momentos de lucidez se multiplicaram. Seus períodos de confusão se encurtaram. O neurologista não conseguia explicar, mas Fátima entendia perfeitamente o que estava acontecendo. O amor não cura o Alzheimer, mas o amor faz com que valha a pena seguir lutando. Otávio havia encontrado uma razão para se apegar a cada momento de clareza. Beatriz. No dia 500, gravaram um vídeo especial. Não foi como os outros. Este vídeo foi gravado pelos dois juntos. Otávio e Beatriz em frente à câmera. Fátima segurava o celular. E o que aconteceu nesses 5 minutos foi algo que ninguém poderá esquecer. Otávio olhou para Beatriz. E pela primeira vez em meses, seus olhos estavam completamente claros. Beatriz, disse Otávio, eu sei que tem dias que não te reconheço. Sei que tem dias que não sei nem meu próprio nome. Beatriz assentiu, as lágrimas já caindo. Mas quero que saiba de uma coisa. Existe um lugar dentro de mim, um lugar que o Alzheimer não pode tocar, onde você vive, onde sempre viverá, onde o primeiro dia que te vi continua acontecendo uma e outra vez. Beatriz tomou sua mão. Eu também te recordo, Otávio. Te recordo todos os dias, mesmo quando você não consegue se lembrar de mim. Otávio sorriu. E então disse algo que ninguém esperava. Fátima. Fátima abaixou o celular surpresa. Sim, seu Otávio. Otávio a olhou com gratidão. Obrigado por cuidar dela, por cuidar de nós, por fazer o que nós não soubemos fazer. Fátima não conseguiu responder. As lágrimas não permitiram. E Beatriz entendeu naquele momento algo que mudaria tudo. Fátima não só havia preservado as memórias de Otávio, havia salvado seu casamento. Havia salvado Beatriz dela mesma. Havia dado a esta família algo que nenhum dinheiro do mundo podia comprar. Tempo. Tempo juntos. Tempo para amar. Tempo para recordar. O dia 547 foi o último dia de gravação. Não porque Otávio já não pudesse falar, mas porque Fátima havia cumprido sua missão. 547 vídeos. 547 dias, 547 oportunidades aproveitadas. Naquela manhã, Fátima chegou às 5h30 como sempre. Mas desta vez, Beatriz já estava ali, esperando-a. Hoje é um dia especial, disse Beatriz. Fátima assentiu. Eu sei, dona Beatriz. Subiram juntas ao quarto de Otávio. Ele estava acordado, como sempre àquela hora. Mas hoje não gravaram um vídeo novo. Hoje mostraram a Otávio uma seleção especial, os 10 vídeos mais importantes. O vídeo do seu primeiro prédio, o vídeo de como conheceu Beatriz, o vídeo do seu casamento, o vídeo do nascimento de seus filhos e o último vídeo da pasta Para Quando Não Me Recordar. Otávio os viu todos. E algo mágico aconteceu. Por 10 minutos, Otávio foi Otávio outra vez, completo, lúcido, presente. Olhou para Beatriz e a reconheceu. Olhou para Fátima e a reconheceu. Olhou as imagens de sua vida e se reconheceu a si mesmo. E ao final do último vídeo, quando sua própria voz disse, quando não me recordar, meu amor, veja este vídeo, Otávio sorriu. Já o vi, disse com clareza perfeita, e te recordo tudo. Beatriz o abraçou. E nesse abraço estavam 35 anos de amor e 547 dias de esperança.
e o trabalho silencioso de uma empregada doméstica que havia mudado tudo. Esses 10 minutos foram um presente que o Alzheimer não pôde roubar, um presente que Fátima havia tornado possível. E embora ninguém soubesse quantos momentos assim restavam, todos entenderam algo importante. Cada momento de clareza era valioso. Cada segundo de conexão era um tesouro. Cada vídeo era uma ponte entre o Otávio do passado e o Otávio do presente. E essas pontes, construídas dia a dia durante 547 dias, eram indestrutíveis. Mas esta história não termina aqui, porque o que aconteceu depois mudou não só esta família, mas milhares de famílias, mais. E tudo começou com uma pergunta que Beatriz fez a Fátima naquela mesma tarde. Fátima, quantas famílias você acha que estão passando pelo mesmo que nós? Fátima pensou por um momento. Milhares, Dona Beatriz, centenas de milhares. Só no Brasil tem mais de 1 milhão de pessoas com Alzheimer. E cada uma delas tem uma família que está perdendo memórias todos os dias. Beatriz assentiu lentamente. E quantas dessas famílias têm alguém como você? Alguém que saiba como preservar essas memórias? Fátima baixou o olhar. Quase nenhuma, Dona Beatriz. A maioria não sabe que isso é possível. Não sabem que podem gravar. Não sabem como fazer, não sabem por onde começar. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento e então disse algo que mudaria tudo. Nós temos que mudar isso. Fátima a olhou sem entender. Fátima, o que você criou, este sistema, estes vídeos, este método, isso pode ajudar milhares de famílias. Isso pode mudar a forma como o mundo enfrenta o Alzheimer. Mas, Dona Beatriz, eu sou só uma empregada doméstica. Não tenho estudos, não tenho título. Beatriz sorriu. Você tem algo melhor que qualquer título. Você tem 547 dias de experiência. Você tem um método que funciona. Você tem resultados que nenhum médico conseguiu. Fátima não sabia o que dizer. Quero criar uma fundação, continuou Beatriz. Uma fundação que ensine outras famílias a fazer o que você fez. Uma fundação que preserve memórias em todo o país. E quero que você a dirija. Fátima ficou sem palavras. Dona Beatriz, eu não sei se posso. Pode, disse Beatriz com firmeza. Você cuidou do meu marido durante 547 dias sem que ninguém te pedisse. Você criou um sistema que funciona melhor que qualquer tratamento médico. Você preservou 35 anos de amor em vídeos que durarão para sempre. Se você não pode dirigir esta fundação, ninguém pode. Naquela noite, Fátima não dormiu. Ficou pensando em tudo o que havia passado. Em Antônio, seu marido, que havia partido sem que ela pudesse preservar suas lembranças. Em Otávio, que ainda tinha momentos de clareza, graças aos vídeos. Em todas as famílias que estavam vivendo a mesma coisa, sozinhas, sem saber o que fazer, sem ninguém que lhes ensinasse. E ela se deu conta de que Beatriz tinha razão. Isso era maior que ela. Isso era maior que os Castelanos. Isso podia mudar vidas. Na manhã seguinte, Fátima aceitou. E assim nasceu a Fundação Memórias Vivas. Beatriz investiu 20 milhões de reais de sua fortuna pessoal. Contratou advogados para criar a estrutura legal. Contratou médicos para validar o método. Contratou tecnólogos para criar um aplicativo que qualquer um pudesse usar. E colocou Fátima à frente de tudo. Fátima Gutierrez, diretora-geral da Fundação Memórias Vivas. A empregada doméstica que ganhava um salário mínimo agora ganhava 48 mil. Mas o dinheiro era o que menos importava. O importante era a missão. Ensinar a outras famílias a preservar o que o Alzheimer está roubando. Os primeiros 6 meses foram de preparação. Fátima trabalhou com uma equipe de neurologistas para documentar seu método. Juntos, criaram um protocolo de 14 passos.
como identificar os melhores momentos para gravar, como fazer perguntas que ativem lembranças, como organizar os vídeos em pastas temáticas, como usar os vídeos para manter a conexão emocional, como preparar a família para os vídeos da pasta para quando não me reconhecer. Cada passo estava baseado nos 547 dias que Fátima havia passado com Otávio. Cada técnica havia sido testada na prática. Cada conselho vinha da experiência real. E quando finalmente lançaram o programa, o impacto foi imediato. No primeiro ano, a Fundação Memórias Vivas capacitou 2.000 famílias. 2.000 famílias que agora sabiam como preservar as memórias de seus entes queridos. 2.000 famílias que não estavam mais sozinhas. 2.000 famílias que tinham esperança. Quero contar sobre uma dessas famílias, a família Oliveira. Seu José Oliveira tinha 74 anos quando lhe diagnosticaram Alzheimer. Sua esposa, Dona Maria, tinha 71. Haviam estado casados por 52 anos. Quando Maria ouviu sobre a Fundação Memórias Vivas, decidiu se inscrever. Não tinha muito dinheiro, não tinha tecnologia avançada. Só tinha um telefone antigo e uma conexão à internet lenta. Mas tinha algo mais importante. Tinha amor e tinha tempo. Fátima pessoalmente capacitou Maria durante 4 semanas. Ensinou como fazer as perguntas, como organizar os vídeos, como criar a pasta para quando não me reconhecer. E Maria começou a gravar todos os dias, durante 180 dias, até que seu José deixou de reconhecê-la. Mas quando esse dia chegou, Maria estava preparada. Pegou o telefone, colocou o vídeo e seu José, embora não pudesse dizer o nome de sua esposa, estendeu a mão e pegou a dela, igual como Otávio havia feito com Beatriz. A ponte funcionava, os vídeos funcionavam, o método de Fátima funcionava. E essa foi só uma das 2.000 histórias do primeiro ano. 2.000 famílias que descobriram que o Alzheimer pode roubar memórias, mas não pode roubar o amor preservado em vídeo. Fátima viajou por todo o Brasil, deu palestras em hospitais, clínicas, centros de dia para pessoas com Alzheimer. Ensinou seu método a enfermeiras, cuidadores, familiares. E cada vez que alguém lhe perguntava como havia aprendido tudo isso, ela contava a história de Otávio. A história de um homem que estava se esquecendo de si mesmo. A história de uma empregada doméstica que decidiu fazer algo a respeito. A história de 547 vídeos que mudaram tudo. Enquanto isso, Otávio seguia seu declínio. O Alzheimer não se detém, só faz pausas. E as pausas foram se encurtando. Para o segundo ano da fundação, Otávio já não conseguia falar com clareza, já não conseguia sustentar uma conversa, já não conseguia dizer o nome de Beatriz sem ajuda. Mas havia algo que sim podia fazer. Podia ver os vídeos. Cada manhã, Beatriz e Fátima lhe mostravam os vídeos, e algo mágico sucedia. Otávio não conseguia recordar o que havia passado há 5 minutos, mas podia reconhecer sua própria voz na tela. Podia sorrir ao se ver falando de seu casamento. Podia chorar ao se escutar dizer o quanto amava Beatriz. Os vídeos eram pontes que conectavam o Otávio do passado com o Otávio do presente, pontes que o Alzheimer não podia destruir. E Beatriz se agarrava a essas pontes como um náufrago se agarra a uma tábua em meio ao oceano. O dia que Otávio deixou de reconhecer Beatriz foi numa terça-feira de outubro, 21 meses depois que Fátima gravou o primeiro vídeo. 14 meses depois que Beatriz descobriu tudo. Beatriz entrou no quarto naquela manhã. "Bom dia, meu amor", disse como sempre. Otávio a olhou, mas não havia reconhecimento em seus olhos. Só confusão. Quem é você?", perguntou Otávio. Beatriz sentiu que o mundo parava. Havia sabido que este momento chegaria. Fátima lhe havia advertido.
Mas sabê-lo e vivê-lo eram duas coisas completamente diferentes. As lágrimas começaram a cair. Mas então recordou algo. A pasta. A pasta para quando não me reconhecer. Beatriz pegou o celular, buscou a pasta e colocou o vídeo. Meu amor, dizia a voz de Otávio na tela. Sei que chegará o dia em que não me reconhecerá. Sei que chegará o momento em que olhe para minha cara e não saiba quem sou. Otávio mirou a tela com curiosidade. Mas quero que saiba algo, continuava o vídeo. Ainda que seu cérebro me esqueça, meu coração nunca o fará. Algo mudou nos olhos de Otávio. Não era reconhecimento completo, mas era algo, uma faísca, um lampejo de conexão. Quando não me reconhecer, meu amor, veja este vídeo e saberá que te amei 35 anos e que te amarei 35 mais, ainda que seja desde o esquecimento. O vídeo terminou. Otávio olhou para Beatriz e, ainda que não pudesse dizer seu nome, ainda que não pudesse recordar quem era, fez algo que dizia tudo. Estendeu sua mão e pegou a mão de Beatriz. Não com confusão, com amor. Era a ponte funcionando. O vídeo havia ativado algo que as palavras não podiam alcançar. Algo profundo. Algo que o Alzheimer não havia podido destruir por completo. E Beatriz entendeu que Fátima tinha razão desde o princípio. As memórias podem desaparecer, mas o amor encontra formas de sobreviver. Otávio Castellanos faleceu numa quarta-feira de abril, 24 meses depois do primeiro vídeo. 17 meses depois que Beatriz descobriu o projeto. Morreu em paz, em sua casa, em sua cama, com Beatriz segurando sua mão esquerda, com Fátima segurando sua mão direita e com sua própria voz soando no celular. Quando você não se lembrar de mim, meu amor, assista a este vídeo e saberá que eu te amei. Essas foram as últimas palavras que Otávio escutou. Sua própria voz, dizendo a si mesmo que havia amado. Fátima fechou seus olhos. Beatriz o beijou na testa. E naquele momento, as duas mulheres que haviam cuidado de Otávio durante seus últimos anos se olharam. Não havia necessidade de palavras. Tudo estava dito, tudo estava feito, tudo estava preservado. O funeral de Otávio foi diferente de qualquer funeral que as pessoas já tinham visto. Não houve apenas discursos, houve vídeos. A família selecionou 10 vídeos da coleção de Fátima. Otávio falando de sua infância, Otávio falando de sua carreira, Otávio falando de seus filhos, Otávio falando de Beatriz. E o último vídeo, o vídeo da pasta para quando você não se lembrar de mim. 300 pessoas ouviram Otávio dizer: quando você não se lembrar de mim, meu amor, assista a este vídeo e saberá que eu te amei. 300 pessoas choraram. 300 pessoas entenderam o que Fátima havia realizado. Ela não havia salvado Otávio do Alzheimer. Ninguém pode fazer isso, mas havia preservado sua essência, sua voz, suas histórias, seu amor. E isso era algo que o Alzheimer nunca poderia roubar. Depois do funeral, algo inacreditável aconteceu. Os vídeos de Otávio se tornaram virais. Beatriz havia dado permissão para que alguns fossem compartilhados com o propósito de promover a fundação. 5 milhões de pessoas viram o vídeo de Otávio dizendo: quando você não se lembrar de mim. 500 mil pessoas visitaram a página da Fundação Memórias Vivas. 20 mil famílias se inscreveram para aprender o método. E Fátima se tornou uma figura pública. Não porque ela buscava isso, mas porque sua história ressoava com milhões de pessoas. A faxineira que preservou o amor de um homem que estava se esquecendo. A mulher sem diploma que criou um método melhor que qualquer tratamento médico. A pessoa invisível que fez algo que ninguém mais pensou em fazer. Hoje, 3 anos após a morte de Otávio, a Fundação Memórias Vivas cresceu mais do que qualquer um poderia ter imaginado.
47 hospitais neurológicos no Brasil usam o protocolo Fátima. 2.000 cuidadores foram capacitados. 12.000 famílias aprenderam a preservar memórias. E os números continuam crescendo. Fátima continua sendo a diretora. Aos 55 anos, viaja por todo o país ensinando seu método. Cada vez que fala com uma família nova, conta a história de Otávio. E cada vez que alguém lhe pergunta por que começou tudo isso, ela dá a mesma resposta. Porque quando meu marido Antônio morreu, eu percebi que não tinha nada. Algumas fotos, um par de cartas, lembranças que se desvaneciam, e eu prometi a mim mesma que se alguma vez pudesse ajudar alguém a não viver o mesmo, eu faria. Fátima cumpriu sua promessa. 547 vezes com Otávio. E agora, milhares de vezes mais com cada família que aprende seu método. Beatriz continua vivendo na mansão em Alphaville, mas já não trabalha 16 horas por dia. Reduziu sua participação nos hotéis ao mínimo. Dedica a maior parte do seu tempo à fundação. E cada manhã, antes de começar o dia, faz algo especial. Vê um dos vídeos de Otávio. Às vezes o vídeo de seu casamento. Às vezes o vídeo de como se conheceram. Às vezes o vídeo dele dizendo o quanto a amava. E cada vez que o faz, sente que Otávio continua ali. Não fisicamente. Fisicamente ele se foi há 3 anos. Mas nos vídeos, Otávio continua vivo, continua falando, continua sorrindo, continua dizendo: quando você não se lembrar de mim, meu amor, assista a este vídeo. E Beatriz o assiste, e se lembra dele, e sabe que sempre se lembrará. Se você está ouvindo isto e conhece alguém com Alzheimer, escute. Bem, não espere, não fuja. Não pense que não há nada que possa fazer. Há algo. Você pode gravar, você pode preservar, você pode criar pontes que a doença não possa destruir. Fátima fez isso com um celular de R$ 800. Você também pode fazer. Não precisa ser médico, não precisa ser terapeuta, não precisa ser especialista em nada, só precisa estar presente. Só precisa fazer as perguntas corretas, só precisa apertar o botão de gravar. E se algum dia essa pessoa já não puder se lembrar de você, terá algo que o Alzheimer não poderá tirar. Terá sua voz, terá suas histórias, terá suas palavras de amor gravadas para sempre. Esta história começou com uma faxineira que ganhava R$ 8.000 por mês. Uma mulher que ninguém notaria, uma mulher invisível para o mundo. Mas essa mulher fez algo extraordinário. Gravou 547 vídeos, preservou 35 anos de amor, salvou um casamento, criou uma fundação, mudou milhares de vidas. E tudo porque decidiu fazer o que ninguém mais pensou em fazer. Fátima não tinha diploma, não tinha recursos, não tinha permissão, só tinha um celular velho e um coração que entendia o que significa perder alguém. Isso foi suficiente, mais que suficiente. Antes de terminar, quero te perguntar algo. Há alguém em sua vida cujas memórias deveriam ser preservadas? Alguém cuja voz você gostaria de ouvir para sempre? Alguém cujas histórias você não quer que se percam? Então não espere. Pegue seu celular, faça perguntas a essa pessoa. Grave-a falando de sua vida. Não tem que ser perfeito, não tem que ser profissional, só tem que ser real, porque o tempo passa e as memórias se desvanecem, e um dia você se dará conta de que não tem nada, ou se dará conta de que tem tudo. Depende do que você fizer hoje. Fátima escolheu gravar. 547 vezes escolheu gravar. E graças a essa escolha, Otávio Castellanos continua vivo nos corações de todos que veem seus vídeos. Sua voz continua soando. Suas histórias continuam sendo contadas. Seu amor continua sendo sentido, mesmo desde o esquecimento. Esta é a história de Fátima Gutierrez, uma faxineira que mudou o mundo um vídeo de cada vez. Uma mulher que demonstrou que o amor verdadeiro não morre com a memória. Uma heroína
que usava luvas de látex e avental florido. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir, porque cada família que aprende a preservar as memórias é uma vitória contra o esquecimento, e cada vídeo gravado é uma ponte que o Alzheimer não pode destruir. Obrigado por escutar até o final. E lembre-se, quando você não se lembrar de mim, meu amor, assista a este vídeo. Essas palavras podem salvar mais do que você imagina. E se alguma vez você se perguntar se uma única pessoa pode fazer a diferença, lembre-se de Fátima Gutierrez, uma faxineira de 52 anos, com um celular de R$ 800, que gravou 547 vídeos e mudou o mundo. Um vídeo de cada vez, um dia de cada vez, um ato de amor de cada vez, porque no final é só isso que importa. Não o dinheiro que temos, não os títulos que ostentamos, não as coisas que possuímos, mas as memórias que preservamos e o amor que deixamos gravado para sempre. Porque as memórias podem desvanecer, mas o amor gravado em vídeo, esse amor é eterno. E isso é algo que nem o Alzheimer, nem o tempo, nem a morte podem destruir. Nunca.